E você vai se apropriar disso. Deus vai mudar essas circunstâncias, vai lhe dar vitória. Eu dei uma palavra de novo para ela. Eu já tinha pregado, mas não tinha sido suficiente. E eu falei, vamos orar. Irmãos, pensa numa oração poderosa. Eu fiz a oração mais poderosa que eu tinha para fazer. Senhor, Tu és todo poderoso, é o Shaddai, Tu és Deus na vida dessa mulher. Esses problemas são nada diante do Teu poder. E eu declaro em nome de Jesus que a fé que está no coração dela está sendo expandida e que ela vai sair daqui vitoriosa em nome de Jesus, amém. Quando eu terminei, falei amém, eu esperava o quê? Um amém dela. Ela olhou para mim com o olhinho comprido, deu um suspiro e falou, ai pastor, mas está difícil. Aí eu perdi minha fé também. Falei, não vai ter jeito. Vamos chorar nós dois aqui porque está difícil. Sabe, querido, não me entenda mal. Eu sei que uma pessoa vivendo um drama, ela está sentindo dores. Eu não quero desdenhar do sofrimento de ninguém. Ninguém gosta de sofrer. E às vezes o sofrimento é muito desafiador. Mas nós precisamos aprender a reagir em meio ao sofrimento. Ou nós nos rebelamos contra esse sentimento de coitadinhos, ou nós ficamos presos. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento. Você não sai disso nunca enquanto você se alimenta. O que diz a palavra, Isaías 52, 2 e 3, sacode-te do pó, levanta-te e toma assento, ó Jerusalém, solta-te das cadeias do teu pescoço, ó cativa filha de Sião, porque assim diz o Senhor, por nada fostes vendidos e sem dinheiro sereis resgatados. Sacode-te do pó, levanta-te das tuas ataduras. Ó cativa, veja, Deus está falando a Jerusalém e ela está cativa ainda. O problema não terminou, mas Deus está dizendo, assuma uma outra postura diante dos problemas. Isaías 54, versículo 1, tão conhecido, canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz, com alegre canto, exulta e exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Tu que não tiveste dores de parto, tu que não deste à luz, mas muda a tua atitude. Se você não pode mudar as circunstâncias, mude a sua confissão. Amém? Quem está me entendendo? Dá uma sacudida no vizinho, diga para ele, pare de lamber suas feridas. Deixa Deus curar. Pare de mexer naquilo que ficou para trás, amém? Esqueça! Esqueça! Terceiro, a tristeza nos domina quando nós damos ouvidos à voz dos sofismas. Repita, a tristeza me domina quando eu dou ouvidos à voz dos sofismas. Você sabe o que é um sofisma? Eu tenho uma definição clara sobre sofisma. Sofisma é uma mentira com cara de verdade. E Satanás é mestre em produzir sofismas. Sofisma é engano. Mas não é um engano qualquer. Como eu falei, o sofisma é uma mentira com cara de verdade. É uma mentira convincente. E muitas vezes, irmãos, nós entregamos a nossa alma aos sofismas. Isso estava acontecendo na vida desse homem de Deus. Olha o que ele diz no versículo 3, a sequência. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde está? Olha o sofisma. Você já deve ter ouvido essa voz algum dia na sua vida. Onde está o seu Deus? Ele não vai agir? Ele não está preocupado com o que está acontecendo com você? Ele não vai sair em sua defesa? Ele não vai mudar essa circunstância que está te envergonhando? Quem já ouviu essa vozinha alguma vez na sua vida? É um sofisma. Versículo 9. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Você sabe o que é olvidar?
olvidar é esquecer. O sentimento desse homem, que ele já estava verbalizando, que ele já estava confessando, era o seguinte: Deus se esqueceu de mim. Deus não está agindo em meu favor. Deus me abandonou nos meus problemas. Olha o que está escrito no versículo 10. Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo e dizendo: o teu Deus onde está? Então, aqui não era uma voz que o perturbava. Às vezes é uma voz que vem de pessoas. São pessoas que vivem com você e que dizem: você não é crente? Por que está vivendo essa situação? Cadê o teu Deus? O que está valendo essa tua fé? Você vive socado na igreja e está vivendo pior do que eu. E quando nós permitimos, ouça o que eu estou falando para vocês, quando nós permitimos que as pessoas, que os demônios, que as circunstâncias falem mais alto em nosso coração do que a palavra eterna de Deus, nós entramos num buraco de tristeza. As circunstâncias podem querer mostrar que você está só, mas a palavra de Deus diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ainda que uma mãe que amamenta venha esquecer-se do filho, eu todavia não me esquecerei de vós, diz o Senhor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Essa é a verdade eterna. Eu posso estar num vale, lá não tem lugar pior do que esse. Um vale já é difícil. O vale da sombra e da sombra da morte. Uau! E às vezes nós temos que andar por caminhos assim. Porém, há uma confissão que nós devemos manter e uma fé que nós devemos defender: tu estás comigo. As circunstâncias podem querer dizer o contrário. Deus age em meu favor, Deus trabalha em favor daqueles que o temem. Essa é a verdade, essa é a palavra. Deus vela pela sua palavra para cumprir, amém? Mas quando nós entregamos o nosso coração aos sofismas, ao sentimento de desvalor, de abandono, de que nós somos filhos de segunda classe, ou de que Deus não está preocupado em nos atender, aí o nosso coração se perturba. Sabe por que isso é sério? Porque quando você acredita numa coisa dessa: Deus me abandonou, Deus não me ama, você está colocando em dúvida a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que Deus te ama e que Ele cuida de você. E quando você duvida da palavra de Deus, você duvida do caráter de Deus. Porque se Deus não tem uma palavra confiável, Ele não é fiel, Ele não tem um caráter confiável. E se você está servindo a um Deus que não é confiável, você não tem base, você não tem chão. Percebe como Satanás às vezes trabalha através das circunstâncias para roubar a nossa fé? Porque fé nada mais é do que confiança plena em Deus. Eu não estou entendendo. Eu gostaria que Deus fizesse de outra forma, mas eu creio que Ele está agindo em meu favor e que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, e eu sou um deles. Portanto, isso vai terminar bem. Amém? Amado, no fim vai dar certo. Se não deu certo ainda, é porque não chegou ao fim. Mas nós precisamos guardar o nosso coração. E não apenas guardar o nosso coração, mas guardar a nossa confissão. Hebreus capítulo 4, versículo 14 diz assim: tendo, pois, a Jesus Cristo, Filho de Deus, como sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Amado, ainda que você esteja sentindo outra coisa, abra a sua boca e confesse: eu espero em Deus, Deus me ama, Deus tem uma aliança comigo, e Ele por fim se levantará em minha justiça. Amém? Eu acho tremendo. Jó estava passando por toda aquela tribulação, e há um momento em que Jó, mesmo no meio das suas dores, ele diz assim:
ainda que Deus me mate, nele esperarei. Isso é confiança. O que Jó estava dizendo era o seguinte: se eu morrer, a última coisa que Deus vai encontrar em mim é fé. Eu morrerei esperando nele. Que seja assim conosco também. Amém? Não permita que os sofismas tomem conta da sua mente. Se os seus adversários disserem: o teu Deus, onde está? Levante a sua voz, abra a sua boca e diga: o meu Deus está comigo em todos os meus caminhos. Ele cuida da minha vida. Por isso eu estou vivo, mesmo no meio das tribulações. Quarto, você está firme aí, não é? A tristeza nos domina, queridos, quando nós nos afastamos dos ambientes proféticos. Repita: ambientes proféticos. Sabe, há ambientes que Deus prepara para nos alimentar na fé. E esse aqui é talvez o principal deles. E quando nós, por algum motivo, nos afastamos desses ambientes proféticos, nós deixamos de alimentar a nossa alma. Olha o que diz o salmista, voltando ao Salmo 42, versículo 4: lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Amados, o que era isso na vida desse homem? Uma lembrança. Ele começa dizendo: lembro-me dessas coisas. Aquele tempo em que estava no meio do povo de Deus, que nós passávamos festejando a presença do Senhor, era tudo uma lembrança na vida dele. Se era lembrança, não era mais realidade. E às vezes nós cedemos. Às vezes você passa por um problema e a sua tendência é se isolar, é se afastar da comunhão, é deixar de vir aos cultos, deixar de participar na célula. Sabe qual é o pior lugar para você ficar, crente? Caverna. Quando você encaramuja, tem crente que vive encaramujando. E quando você se isola, você se rebela. Porque a Bíblia diz que aquele que vive solitário busca os seus próprios interesses e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. O isolamento é uma rebelião contra a sabedoria de Deus. Porque Deus nos fez para viver em comunhão. Ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Isso é como óleo precioso que desce sobre as barbas de Arão e escorre pelas golas de suas vestes. Isso é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Quando o povo de Deus se ajunta, ambiente profético, quando nós estamos aqui para celebrar a presença do nosso Deus, há um liberar de vida. Portanto, a pior coisa que você faz quando está com problemas é se isolar. Já deve ter acontecido com você. Você acordou um domingo, você estava muito desanimado, vivendo muitos problemas. E aí você não tinha vontade sequer de sair da cama, quanto mais de vir ao culto. Mas por algum motivo você resolveu lutar contra aquilo. E você se arrastou até a igreja. E você estava completamente abatido. Mas quando você entrou por aquela porta ali, eu não sei o que aconteceu. Talvez foi o abraço de um irmão. Alguém que veio ao seu encontro e disse: que bom que você está aqui, eu estive orando por você. E aquele abraço revigorou as suas forças. Quem sabe não foi o abraço de alguém, foi o louvor. Esses meninos estavam tocando aqui, mas não era só música. Uma presença de Deus estava enchendo esse lugar. E você nem percebeu. O homem que entrou por aquela porta se arrastando não era o mesmo que saiu depois, porque a presença do Senhor no meio dos louvores mudou a sua disposição de alma. Ou talvez não foi o louvor, foi uma palavra que o pastor trouxe. E ao final do culto você estava aqui abraçando o pastor e dizendo: pastor, hoje o Senhor pregou só para mim. Já aconteceu alguma coisa semelhante com você? Porque nesse lugar a presença de Deus se manifesta nos lugares.
Nunca permita que o ajuntamento se torne uma lembrança na sua vida, querido. Amém? Diga para o seu vizinho aí, olha, se algum dia eu sou líder da igreja, eu te dou autorização para me arrastar para cá, nem que seja pela orelha. Amém. Isso é coisa séria, hein? O anjo te filmou, tá tudo combinado então. Porque quando nós nos distanciamos dos ambientes proféticos, então nós damos lugar à angústia. Finalmente, queridos, você sabe o que significa finalmente quando um pastor está pregando? Absolutamente nada. Mas finalmente, a tristeza nos domina quando nós entramos em cadeias de iniquidade. Diga, cadeias de iniquidade. No versículo 7 está escrito assim: um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas. Essa tradução é muito formal, a gente não entende o que é isso, meu Deus, fragor das tuas catadupas. Então, traduzindo, ao som das tuas cachoeiras. Agora você entendeu, né? Mas o que o salmista está dizendo é que as ondas de Deus estavam passando sobre ele, porque um abismo havia chamado outro abismo. Eu quero que você preste muita atenção no que eu vou lhe dizer. Nenhum de nós aqui é impecável. Nunca creia em super-homens. Isso é a pior coisa que você pode fazer. Se você olhar para o seu pastor, para o seu líder como um super-homem, você vai deixar de orar por ele, e você vai esperar dele mais do que ele é. Talvez vá se decepcionar. E nunca olhe para si mesmo também como um super-homem, porque você não é. Nós todos somos pessoas santificadas por Jesus Cristo, chamadas à santidade. Fomos libertos do pecado, mas nós ainda somos suscetíveis ao pecado. Nós tropeçamos. O justo cairá 7 vezes, mas de todas levantará. Amém? Porém, o pecado é um incidente da nossa vida. O pecado é algo anormal, porque aquele que vive pecando não nasceu de Deus. Então, veja bem, se eu tropeço, se eu ofendo a Deus, se eu peco, qualquer tipo de pecado, logo o Espírito dentro de mim vai começar a fazer aquele trabalho para me curar. A primeira coisa que um crente saudável percebe quando peca é uma tristeza. Essa tristeza é uma bênção. Essa é a tristeza segundo Deus, que produz arrependimento. Ela é um reflexo da tristeza do próprio Espírito Santo que habita dentro de você. O que acontece? Se você peca e sente a tristeza, essa tristeza, ela faz o papel da dor quando você se porta. Ela acusa que algo aconteceu e não deveria ter acontecido, e portanto você precisa trabalhar aquilo. Você está entendendo? Então você sente uma tristeza quando você erra. O que deve fazer então? Você deve tomar aquela tristeza como argumento de arrependimento. Você vai para a presença do Senhor e você vai dizer: Senhor, eu pequei, eu feri o teu coração e eu não gosto disso, me perdoa. E a palavra do Senhor diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Filhinhos, essas coisas vos escrevi para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai que está nos céus. Portanto, quando o pecado lhe arma uma cilada e você cai, você precisa imediatamente se arrepender, confessar. Confessai os vossos pecados uns aos outros para seres curados deste hábito. E quando você faz isso, aquela ferida que foi aberta e que está produzindo tristeza vai ser fechada pelo perdão. Esse é o processo normal. Acontece que às vezes nós somos descuidados e
e perdemos o temor, e nós pecamos, sentimos a tristeza do pecado, mas não tomamos providência. Eu vou dar um exemplo. Você, homem de Deus ou mulher de Deus, está lá, chegou depois de uma semana, né, de tanto trabalho, chegou na sexta-feira em casa, tomou um banho, jantou e foi relaxar um pouco. Chegou à televisão procurando alguma coisa legal para assistir. Muita coisa legal para você assistir na televisão. Era nisso que você estava interessado. Aí você está lá, mas de repente procurando alguma programação edificante, ou pelo menos inocente, você passando os canais, uma cena que chama a sensualidade. Não é uma cena pornográfica, nada disso, mas ela está carregada de sensualidade, e aquilo mexe com você, e a sua curiosidade, os seus desejos, a sua carne é aguçada, e você para um pouco, e você assiste aquilo. Bom, só de fazer isso, você pecou. A sua comunhão com Deus foi afetada, porque o Deus que habita em você é um Deus santo, amém? E aí você sente uma tristeza. Se você está numa vida alinhada com o Senhor, você sente a tristeza de ter parado. O que você vai fazer? Você vai tirar dali e falar: Deus, me perdoe, parei aqui para ver essa porcaria. Me limpa a alma. Acontece que às vezes nós não fazemos isso. Nós deixamos passar. E quando você deixa passar, um abismo vai chamar outro abismo. Aí amanhã você vai se sentar de novo naquele sofá, mas aí já não vai ser acidente. Aí você vai estar com o desejo de encontrar algo semelhante àquilo que você assistiu ontem. E você vai encontrar. E se você não tomar uma atitude, depois você já vai estar procurando cenas pornográficas. Você vai estar usando o seu computador, o seu celular, para encontrar um site pornográfico. E se você não tomar providência, daqui a pouco você vai estar se envolvendo em adultério, porque a sua vida está sendo encharcada de iniquidade, e aquilo que foi um incidente lá no começo, se tornou uma cadeia de iniquidade. Um abismo foi chamando outro abismo, e agora você está num buraco, você está preso nisso. Eu estou falando sobre a questão da lascívia, da imoralidade sexual, mas isso pode ser em qualquer outra área. Você tem um emprego e você, num determinado dia, tem um dinheiro que o seu patrão deixou na sua mão, porque ele confia em você, e você precisava pagar uma conta e está sem o recurso. Você pensa assim: eu vou pegar desse dinheiro aqui hoje, porque amanhã eu vou receber. Então eu pego, meu patrão não vai nem saber, eu vou pagar minha conta e depois eu reponho, ninguém vai saber. Mas você pecou, porque aquele dinheiro não era seu. Se você se permitir fazer isso sem se arrepender, amado, daqui a pouco, talvez você esteja lançando mão de fato daquilo que não é seu. Um abismo chama outro abismo. Um dia você fala de uma maneira ríspida com a sua esposa, não se arrepende, sente a tristeza, mas não conserta, não pede perdão. No outro dia você vai falar mais alto. Quem sabe no outro dia você vai ofendê-la. Vocês sabem que na casa de muitos servos de Deus existe violência doméstica, pessoas que se agridem verbalmente e fisicamente. Elas estão presas pela cadeia da agressividade. Por quê? Um dia começou pequeno, mas um abismo chamou outro abismo, a coisa foi crescendo, e agora o crente está preso. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém. E qual é a consequência disso? Ele diz assim: um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catadupas, ou seja, ao som das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu sei que há uma interpretação tradicional que diz assim: as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Meu Deus, eu estou levando um caldo do Senhor. Sabe um caldo? Vocês falam aqui caldo? Quando você está tomando banho na praia, a onda vem e te dá um... né? Porque essa é a forma direta da gente interpretar esse texto. Estou levando um caldo, Deus está me moendo aqui. Mas eu tenho uma outra maneira de interpretar isso.
essa frase. O que ele está dizendo é: Senhor, o teu mover continua. Eu ouço o som das tuas águas. O Espírito continua agindo na igreja. Eu vejo os meus irmãos se deleitando na tua presença, mas eu não sinto nada. As tuas ondas passam sobre mim, passam acima da minha cabeça. É isso que acontece quando nós estamos presos em cadeias de iniquidade. Você vem para o culto, você canta as mesmas canções, você faz os mesmos gestos, mas você não sente a presença de Deus, porque a sua relação com Deus está quebrada. E o que você precisa fazer com urgência é resolver esse problema através do arrependimento e da confissão. Você precisa ter coragem de colocar a sua vida na luz e pedir que Deus te tire desse buraco de iniquidade, porque senão você vai perder a fé. Porque ninguém consegue fazer de conta que está bem o resto da vida. E você não tem como estar bem na presença de Deus se a sua comunhão está quebrada pelo pecado. Você pode ser um bom artista, mas ao Espírito Santo você não poderá enganar, e nem a si mesmo. Cadeias de iniquidade. Há muitos crentes e muitos líderes, há inclusive pastores, que estão fazendo a obra de Deus, porém presos em cadeias de iniquidade. Às vezes não é o adultério, não é a roubalheira, são coisas, entre aspas, menores, mas não importa, querido. Se aquilo está prendendo, amarrando e quebrando a sua comunhão com Deus, precisa ser resolvido. Porque estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Essa pergunta a gente precisa fazer toda vez que a tristeza chegar e disser: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Eu gostaria de orar com vocês nessa noite. Amém? Quero pedir que os músicos venham aqui. Quero pedir que você se coloque em pé. Deus falou contigo? Você ouviu a voz de Deus aqui nessa noite? Tem certeza disso? Agora, querido, se Deus falou, eu fico feliz. Porque você pode ouvir só o pregador, você pode ouvir só uma boa mensagem. Mas quando você ouve a voz de Deus, isso tem o poder de mudar a sua vida. Amém? E uma liderança que conquista, uma liderança que faz a obra de Deus, é uma liderança sadia, é uma liderança com a alma livre. Amém? É uma liderança alegre, animada no Senhor. Eu acredito que haja pessoas aqui nessa noite que estão com uma cadeia, às vezes não de iniquidade, mas que estão dominadas pelo desânimo e pela tristeza. E hoje é uma noite de libertação. Eu orei hoje à tarde e eu disse: Deus, cura o coração daqueles que estão sangrando, cura o coração daqueles que estão presos no desânimo, Senhor. Nós vamos cantar uma canção aqui com os meninos. Aliás, parabéns a vocês, vocês ministram com muita graça. Que seja sempre isso aqui um altar, nunca um palco. Amém? E o coração de vocês seja sempre coração de adorador, né? Enquanto eles cantam uma canção, eu queria pedir que você não você que está sofrendo, eu sei que tem pessoas aqui que estão sofrendo um problema. Se você está sofrendo um problema, você tem um filho nas drogas, você perdeu alguém recentemente, não tem jeito, irmão, você tem que chorar. A ferida está sangrando ainda, mas ela vai fechar em nome de Jesus. Mas eu quero orar nessa noite por aqueles que, ainda que tenham um problema, não é o problema de fato que está tirando o seu vigor. Talvez sejam essas coisas sobre as quais eu falei. Quem sabe você está assim porque você fica sentindo peninha de si mesmo, ou quem sabe há muito tempo você não para buscar a Deus, para ter um tempo de jejum, de oração, de adoração pessoal. Se você detectou uma fonte de tristeza enquanto eu pregava aqui, um argumento que a tristeza está usando, às vezes são sofismas que entraram na sua mente, e você foi convencido de que Deus não está nem aí para você, e
você quer tomar posição nessa noite, faça como esse rapaz fez aqui. Enquanto nós cantamos, saia do seu lugar e venha aqui dizer para Deus: Senhor, eu vou tomar uma posição. Não venha mostrar o seu sofrimento para Deus, mas venha dizer: Deus, hoje eu entendi, e hoje eu assumo aqui nesse altar tomar posição contra o desânimo e a tristeza. Eu vou sair daqui com outro coração, porque o Senhor é o meu Deus e é suficiente sobre mim. Amém? Enquanto cantamos, você pode vir. Não se preocupe com que alguém possa pensar. O que interessa é que a sua vida esteja livre na presença do Senhor.
a esse altar porque você identifica uma tristeza. E eu quero dizer que essa tristeza não tem direito de permanecer. Mas o que está causando? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas? Você precisa nesse altar se posicionar. Quem sabe o que você tem que falar para Deus é: Senhor, há tanto tempo eu não separo um tempo para estar só contigo. Há tanto tempo eu não fecho a porta do meu quarto. Há tanto tempo eu não esqueço do mundo para estar só para ti. Senhor, hoje eu tomo essa decisão. Nos próximos dias, meu Deus, eu farei um tempo assim, porque a minha alma tem sede de ti, como a corça suspira pelas correntes das águas. Talvez o que você precise dizer é: Deus, eu deixei que o meu coração se contaminasse com sofismas. Eu deixei que mentiras me afetassem. Eu acreditei que o Senhor havia me abandonado, que o Senhor não chegaria a tempo de me socorrer. Eu duvidei da tua palavra. Me perdoa, Senhor. A tua palavra é fiel, tu és fiel, tu nunca me abandonas, amado. Se esse é o seu caso, abre a sua boca e confessa a sua fé no Senhor. Confessa a sua fé no Senhor. Deixa a palavra voltar a governar os seus sentimentos. Quem sabe você precisa dizer: Deus, hoje eu vou parar de ressentir. Hoje eu vou parar de me realimentar das minhas lágrimas. Hoje eu vou parar de exaltar os meus problemas, de me aproximar das pessoas para que elas sintam pena de mim. Senhor, eu não sou um coitado, eu sou um filho do Senhor. Toma posição na presença de Deus, amado. Ore, deixa a sua alma se derramar. Mas não conte a Deus o seu problema. Ele já ouviu, ele já sabe. Diga para Deus o que você vai fazer a partir de hoje, para que a tristeza não tenha mais lugar, para que a alegria do Senhor volte a ser a sua força. Talvez você tenha que quebrar uma cadeia de iniquidade. Quem sabe os passos que você precisa dar sejam procurar o seu líder, o seu pastor, sua esposa, o seu marido, seu pai, sua mãe, dizer: eu tenho pecado. Eu quero que você ore por mim, quebre essa cadeia de iniquidade. Eu me meti num buraco de pecados, eu quero sair. Eu sei que o sangue de Jesus é poderoso para me tirar disso. Põe a mão sobre o seu coração, eu quero orar por você. Mas, querido, muito mais do que a minha oração, é a sua atitude que vai colocar a angústia para fora, que vai trazer de volta a alegria do Senhor, que é a sua força. Meu Deus, a tua palavra tem poder por si só. A tua palavra é como uma espada afiada de 2 gumes que entra e que faz separação entre alma e espírito. E a tua palavra está operando em nossas vidas. A tua palavra está operando na vida desses meus irmãos aqui, esses que vieram ao altar se posicionando, e a tua palavra está operando na vida de toda a igreja, nos vacinando contra a angústia. Meu Deus, a esses que estão aqui no altar eu te peço, sela a atitude que eles estão tomando em tua presença, Senhor. Faz cair por terra agora a frieza. Meu Deus, que a sede da tua presença volte. Que quando esse homem, essa mulher, essa moça, esse rapaz fechar a porta e te buscar, Senhor, manifesta-te a ele lá, naquele quarto. Deixa eu sentir de novo, Senhor, o teu cheiro, o prazer da tua presença, o doce do teu colo, meu Deus. Toma de volta nos teus braços esse teu filho que se distanciou, às vezes fazendo as tuas coisas. Meu Deus, eu oro contra os sofismas.
Eu denuncio toda mentira em nome de Jesus. Senhor, a tua palavra é poderosa para desfazer todo engano. E agora, em nome de Jesus, todo sentimento que entrou nos corações, questionando o amor, a fidelidade, o poder de Deus, nós desmascaramos e nós rejeitamos em nome de Jesus. E nós confessamos: Deus é fiel e nos ama, e fomos feitos seus filhos. E nada, absolutamente nada, nem tribulação, nem angústia, nem morte, nem anjos, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O Senhor nunca nos abandona, nunca se esquece de nós, porque Tu tens o nosso nome escrito na palma das Tuas mãos, Senhor. Essa é a Tua verdade. Meu Deus, eu repreendo a frieza, eu repreendo a autocomiseração, eu repreendo o pecado, meu Pai, aquele que se prendeu em cadeias, que essa corrente seja quebrada hoje. Traz sobre esse homem, meu Deus, a coragem da confissão, para que ele seja não apenas perdoado, mas para que ele seja liberto e curado, Senhor. E derrama sobre nós da tua alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E nós te serviremos com prazer todos os dias da nossa vida, Senhor. E no último dia nós ouviremos da tua boca: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, meu querido. Você recebe isso, você se posiciona. Veja bem, para vocês aqui, o mais importante não foi o fato de você ter vindo ao altar. O mais importante não foi o fato de você ter orado. O mais importante, para que essa tristeza se vá de uma vez, é o que você vai fazer a partir de hoje. Amém? A alegria do Senhor é a tua força. Pode voltar para o seu lugar. Que o Senhor abençoe. Pastor Silvio. Glória a Deus. Essa é uma noite de libertação. Amém? Eu estou disponível ali, pelo menos por alguns minutos. Se você adquirir o livro ou vai adquirir e quiser uma dedicatória, eu farei com prazer, tá bom? Deus abençoe.